Letícia, eu sou nutricionista. Vou apresentar a aula 6, módulo intermediário, abordagens nutricionais e soluções para distúrbios digestivos, do projeto gastronômico 2.0. O tema da aula é alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos nas instituições. Para iniciar, é importante destacar que a dieta equilibrada é essencial em todas as fases da vida, pois ela garante energia e bom funcionamento para o organismo. Com o envelhecimento, o corpo passa por mudanças que podem dificultar a ingestão adequada desses nutrientes. A abordagem nutricional na falta de apetite, precisamos observar que ela pode aumentar o risco de desnutrição desse idoso. Então, precisamos buscar alternativas para reduzir essa falta de apetite, ok? Bom, qual que é o principal foco para gerar essa falta de apetite? Bom, redução do olfato, paladar, problemas dentários que dificultam a mastigação e maior sensibilidade do sistema digestivo que acontece conforme o envelhecimento do nosso corpo. Então, precisamos entender que precisamos ter abordagens para que evite essa falta de apetite para o idoso. Como podemos fazer isso? Essa falta de apetite pode levar a uma sarcopenia, ou seja, a perda de massa, força e função muscular, que pode acontecer progressivamente a partir dos 27 anos de idade, porém, estudos destacam que idosos com 60 a 70 anos de idade aumenta a prevalência de sarcopenia por volta de 5 a 13%. Enquanto aqueles que têm de 80 anos ou mais, o aumento é de 11 a 50%. Então, precisamos observar como essa falta de apetite pode interferir na saúde muscular desse idoso. Bom, essa faixa etária, esses idosos, são propensos a ter problemas nutricionais. Então, precisamos observar que a falta de apetite pode estar relacionada a outras questões patológicas também, como distúrbios baixo hormonal, alterações metabólicas, tratamentos específicos de doenças como câncer, doenças intestinais, anemia e etc. Problemas psicológicos também é de grande relevância para que esse idoso tenha perca de apetite. Quais então são as principais causas de apetite? Redução do paladar e do olfato. Disfagia é aquela situação onde o idoso tem dificuldade de deglutir, de engolir alguns determinados alimentos, às vezes mais densos, mais duros. Doenças crônicas e dores crônicas, como dores nas costas, dores no joelho e etc., pode dificultar também essa sensação de fome, essa sensação de prazer ao ingerir o alimento, tá bom? Medicamentos também podem interferir para que o idoso tenha essa falta de apetite. Um fator importante que a gente tem que observar é que a depressão está em 27% dos idosos de institutos de longa permanência. Então, precisamos observar que também a depressão é um fator que ocorre quando o idoso está com falta de apetite. A solidão, alteração hormonal, alteração da composição corporal também são fatores que a gente precisa observar nesse idoso. Bom, identificando que 27% da população idosa de institutos de longa permanência tem um fator na saúde mental que dificulta a ingestão de alimentos, dificultando também essa interação nutricional, onde o idoso ele tem a ingestão adequada de todos os nutrientes. Precisamos entender que a abordagem nutricional precisa que essa saúde mental precisa ser melhorada. Como que a gente pode fazer isso como profissionais da saúde? Podemos desenvolver atividades com interação, né? Tem que ser de uma forma leve, interativa, às vezes uma conversa, às vezes durante a refeição, às vezes uma atenção melhor, às vezes distribuir o alimento, explicar, conversar. E também um fator importante é fazer com que esse idoso esteja em grupos onde ele compartilha durante a refeição e faz com que ele seja mais incentivado à ingestão de nutrientes.
Uma das formas de interação social é a atividade de oficinas gastronômicas intergeracionais, onde o idoso ele tem essa interação com o profissional da saúde, tem interação com jovens, com estudantes, diversas outras pessoas que estão envolvidas ali na mesa, onde ele aprende a fazer uma alimentação que tem um teor nutricional adequado, ele coloca a mão na massa e assim ele consegue ingerir com mais prazer, porque ele está fazendo essa troca interativa, auxiliando aí na saúde mental, reduzindo a depressão e também na ingestão nutricional para dificultar essa falta de apetite. Tá bom? Bom, então o que precisa conter no prato desse idoso? O prato desse idoso, você imagina um prato onde você divide pela metade, essa pela metade vai um tipo de nutriente, a outra metade você divide por 3. O que compõe o prato em geral e também do idoso? Precisa conter proteína, carboidrato, gorduras, vitaminas e minerais. Qual então é a porcentagem? 50% verduras e legumes, 25% carboidrato e os outros 25% proteína. E pequena porção de gordura saudável, de 5 a 10%. Essa recomendação veio do Guia Alimentar da População Brasileira. Bom, vamos deslanchar um pouquinho então sobre como funciona esses grupos alimentares. O primeiro, 50%, que é composto por vitaminas e minerais. Eles são alimentos reguladores, então eles auxiliam nas funções do organismo. Eles se agregam a alguma função e faz com que essa função seja efetivada e alcance realmente o objetivo no nosso organismo e nos gerem saúde. Né? Qual que é a fonte desses alimentos? Legumes, verduras e frutas em gerais. Alface, couve, espinafre, brócolis, abobrinha, etc. Ele tem uma função antioxidante que combate os radicais livres, auxiliando aí nos compostos anti-inflamatórios, aumento de fibra, eles fornecem vitaminas de A a Z, diversos minerais, ok? Bom, qual que é o benefício então que ele traz para o idoso? O melhor funcionamento intestinal por alto teor de fibras, fortalecimento de imunidade, proteção contra doenças crônicas e auxílio na saúde cognitiva. Um outro grupo alimentar são os carboidratos, importante para gerar energia para esse idoso e para ele realizar as atividades diárias. A fonte é cereais em geral, arroz, tubérculos, batata doce, mandioca e sempre observar e preferir os grãos integrais, porque ele possui o mineral em sua completude, que já o processo de refinação retira, né? E tem alto teor de fibras que auxilia em diversas funções no organismo. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho então sobre as proteínas, que é de grande importância também desse grupo alimentar para conter no prato do paciente, do idoso, dos institutos de longa permanência. Então, você como profissional, você precisa identificar nesse prato do idoso, ele não só está contendo todos os grupos, mas o idoso também está conseguindo ingerir? Se não está conseguindo, ele tem alguma dificuldade? Então, a proteína, o que acontece? Ela está aí por volta de 25% do prato. Eles são alimentos construtores. Podemos imaginar um predinho. Ele vai construindo nossa composição muscular. De bloco em bloco e de bloco em bloco, constrói toda a carga muscular do nosso organismo, tá bom? E esse alimento, esse grupo alimentar é importante porque ele reduz a sarcopenia que a gente falou no início da aula. A sarcopenia é a redução de massa magra por falta de nutrientes e diversos outros fatores. A fonte desse grupo são ovos, carnes e ovos, leites em geral. São fontes
biodigestivas, porque elas são fontes animais, onde ela é de mais fácil absorção pelo nosso organismo. Já a proteína vegetal, que são feijões em geral, lentilha, ervilha, ela também é biodisponível, porém, ela reduz a biodisponibilidade por ser vegetal, né? Então, é importante sempre associar essas proteínas com uma fonte de vitamina C, porque a vitamina C também auxilia a ingestão e a absorção do ferro dessa proteína. Bom, qual que é o benefício, então, que a proteína traz para o idoso? Como a gente falou, preserva a força muscular, diminui o risco de quedas do idoso, auxilia na cicatrização também e mantém a funcionalidade do organismo. Bom, a gordura, você vai falar a gordura é a vilã. Não, existe a gordura boa e a gordura que não é tão boa. E ela está entre por volta de 5 a 10% na composição dos nossos pratos, dos pratos dos idosos também. Então, são as gorduras saudáveis que contém aonde? No azeite de oliva, também tem o óleo de chia, as sementes, as castanhas, né? Existem eles são grande fonte de gorduras saudáveis. O abacate também, né, tem as gorduras lipossolúveis, poliinsaturadas, aonde auxilia limpando o nosso organismo. Então, existe a gordura saturada, que às vezes deposita coisas que não devem na corrente sanguínea. A gordura poliinsaturada, insaturada, vem limpando, como se fosse um caminhãozinho, vem tirando todas as sujeiras e deixando o nosso organismo mais limpo, tá bom? E também é importante observar que as gorduras auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, existem determinadas vitaminas que são mais biodisponíveis e melhor absorvidas em ambiente gorduroso, que é o ambiente dessas gorduras saudáveis, tá bom? E também as castanhas, em geral, elas são grande fonte de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que tem poder também anti-inflamatório no nosso organismo. Então, o idoso que tem muitas dores no corpo, muitas reclamações, você pode ofertar essa castanha. Não consegue deglutir? É muito duro? Você pode cozinhar essa castanha e ofertar para o idoso. Bom, existem algumas dicas, então, para tornar a refeição mais apetitosa. Qual que seriam essas dicas? Todos nós, ao olharmos um prato bem apresentado, a gente fica com mais vontade de comer. Então, basicamente é isso. A apresentação dos alimentos, né? Combinação entre sabores, entre textura, deixar a refeição mais agradável, combinar ingredientes e etc. Vai fazer com que isso fique mais atrativo e convidativo, fazendo com que o idoso queira experimentar aquele alimento. Bom, existem outras dicas também, né, que pode tornar a refeição mais apetitosa, que é a variação de cor, e também é interessante identificar que a variação de cor também há alta variação de vitaminas, minerais e nutrientes, etc. E também precisamos observar as texturas diversificadas. Então, como alguns idosos têm dificuldade para deglutir, ou alguns também têm sensibilidade nos dentes, na boca, na língua, a gente precisa identificar essa textura. Então, um alimento mais pastoso pode auxiliar a ingestão desse nutriente, dessa alimentação pelo idoso. Então, precisamos também não somente fazer algo geral de um grupo de idosos, mas identificar as condições individuais de cada idoso, tá bom? Na decoração, podemos usar coisas básicas, simples, baratas, ervas frescas, um fio de azeite, para que torne esse prato de forma mais irresistível e mais atrativa para o paciente, conforme a gente pode observar no slide, esse prato rico e de diversas cores, com diversos nutrientes, dá até vontade de comer, né? Como então a gente pode acrescentar e agregar de forma nutritiva, saudável, esse prato que a gente vai montar para esse idoso? Nunca usar temperos prontos, mas sempre preferir ervas frescas como manjericão, coentro e adicionar frescor e aroma a esse prato. E também uma decoração bonita. As especiarias em doces, por exemplo, podemos usar canela em sobremesa,
né? Podemos usar curcuma em pratos salgados. E também podemos observar que a marinado, o pré-preparo do alimento, o pré-preparo dessa carne vai deixar ela muito mais saborosa e intensificar o gosto desse prato que vai ser ofertado para o idoso. Bom, assim como a gente estava falando das texturas, aqui está alguns exemplos. Purês, como purê de batata, cenoura, legumes variados. Talvez não só o purê, mas legumes muito bem cozido, tá bom? Para ficar de mais fácil deglutição e também mais fácil ingestão. Os assados também, podemos optar por alimentos assados, por carnes assadas, do que a fritura, né? Então, peixes e frangos assados são mais fáceis e ficam mais saborosos. Sopas e caldos também, que podemos observar que pode ser de uma forma mais nutritiva, acrescentando legumes, verdura e diversos nutrientes. Precisamos também fazer com que esse ambiente onde o idoso vai ingerir a sua refeição diária seja um ambiente que seja confortável. Então, observar a iluminação, se está uma iluminação confortável, não está incomodando, o posicionamento, como ele vai estar sentado, se os pés vai estar no chão, se a mesa está da altura para que ele consiga comer de forma adequada, né? Uma música suave de fundo seria realmente algo que ele vai se agradar e vai sentir mais prazer de estar ali, né? Vai ficar mais relaxado, né? Um ambiente mais relaxante, mais gostoso. E também fazer essa interação sempre em grupo, para estimular o apetite e a socialização desse idoso. E você, como funcionário, como colaborador, como auxílio desse idoso, também está ali interagindo com ele. Bom, outro nutriente super importante e abundante e essencial para o corpo humano é a água, né? Porque ela regula o volume sanguíneo, regula a temperatura, transporta nutrientes, elimina os resíduos, ele participa de processos digestórios, respiratórios, cardiovascular e, muito importante, o processo renal, né? Tornando a ingestão diária indispensável para a saúde da população em geral e principalmente para o idoso. E a ingestão insuficiente pode causar o quê? A desidratação. Podemos observar sinais clínicos sobre essa desidratação, que pode ser leve, moderado ou grave, tá bom? Então, o paciente, o idoso, tá com a boca seca, tá com a pele muito seca, tá com os olhos fundos, pouca produção de lágrimas, redução da sudorese, né? São sinais clínicos que a gente observa que pode ser a desidratação, que podem ser a desidratação. Pode ocorrer também dores de cabeça, sonolência, tontura, fraqueza, cansaço, aumento da frequência cardíaca. Em casos mais graves, pode ter falência de órgãos e até a morte. Então, é importante você não somente induzir, mas orientar e fazer com que esse idoso tenha fácil acesso à ingestão hídrica. Bom, existem aqueles idosos que são dependentes, que não têm fácil acesso de deambular em diversos locais, então ele vai ter maior dificuldade também na ingestão de água. Então você, como profissional cuidador, profissional da saúde, aquele que está à frente desse idoso, é de grande importância, tem um grande papel para que esse idoso se hidrate de maneira correta, ok? Levando ele para mais perto de ambientes que possuem o bebedouro, né, ofertando a ele uma garrafinha e etc. Então, como que a gente pode incentivar essa ingestão de água pelo idoso? Existem diversas formas. Uma forma muito conhecida e também que auxilia no resultado dessa ingestão é a água aromatizada, que é aquela água feita com pedaços de frutas, como abacaxi, hortelã, limão, laranja, melancia,
A água de coco também tem muitos minerais que auxiliam na hidratação desse idoso. Ofertar alimentos também que são ricos em água, como gelatina, frutas, melancia, sucos, os famosos chás, né, que são chás com suco. Pode usar ervas, né, erva cidreira, suco de abacaxi, hortelã, pode acrescentar também o leite, né? Caldos e sopas também têm grande porcentagem de água na sua composição, auxiliando a hidratação desse doce. Dependendo das condições do doce, também você pode auxiliar a ingestão de água através de canudos ou usar copos que sejam mais acessíveis, não aqueles copos de vidro, copos de plástico, também você pode ofertar para o idoso, né? Dependendo da debilidade, das condições. Em ambientes de calor, quando estiver muito quente, você pode colocar uma pedrinha de gelo também para incentivar a ingestão de água. Bom, como a gente abordou um pouquinho antes, para que você tenha uma melhor aderência, para que esse idoso ingira água de forma adequada, você pode não somente orientar o idoso, se ele for consciente, mas orientar também as famílias, os cuidadores, né? Garantir melhor a acessibilidade a locais onde estejam a água, onde esteja o suporte que tenha água, que tenha os jarros de água, né? Garantir acessibilidade também ao banheiro para que o idoso não se sinta responsável por restringir esse excesso de água porque ele tem dificuldade de ir ao banheiro. Aqui eu vou falar algumas sugestões, né, de receitas para hidratação. Então, por exemplo, suco de abacaxi com água de coco, chás de frutas vermelhas, água saborizada com limão, bem refrescante em momentos de calor, suco de laranja refrescante, pode colocar um hortelã para deixar ele refrescante, tá bom? Bom, vamos abordar um pouquinho sobre abordagem nutricional na constipação. Por que que esse idoso, ele pode vir a ter constipação? A constipação intestinal é frequente em idosos devido a fatores como diminuição do tônus muscular, baixa ingestão de água, a gente acabou de falar, pouca mobilidade, não deambula ou deambula com dificuldade ou pouco, ou usa cadeira de rodas, etc. Doenças crônicas e dor persistente, debilidade física e alterações no paladar, uso de medicamentos que também levam à constipação. Como podemos melhorar? Porção de fibras. Qual é o alimento que tem grande porção de fibras? As frutas. Então, observar se o idoso está ingerindo frutas. De 3 a 4 porções de frutas diferentes ao dia, né? E sempre observar se esse idoso está consumindo também a casca, dependendo do tipo da fruta, né? Se for a casca comestível, e o bagaço da fruta. Exemplos de frutas que são laxativas que auxiliam na constipação: mamão, ameixa, manga, kiwi, laranja com bagaço. Então é importante você incentivar o consumo da fruta integral, da fruta inteira, e não o consumo só de sucos. Melancia, uva, né? Observar também a variedade de uva. Levar a variedade de uva pode ser até aquela mais docinha, que tem mais alta aceitação pelo idoso. Alto teor de fibras também, as verduras e os legumes. Diariamente esse idoso precisa ser ofertado. Pode ser ali uma verdura refogada, uma verdura crua. As leguminosas também auxiliam, né, na liberação ali desse peristaltismo, auxilia na formação do bolo fecal e na eliminação, né? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, etc.
alimentos, então, que melhoram a constipação. Cereais integrais, né? Grande teor de fibras, sementes como linhaça, chia, mas não adianta nada. A ingestão de fibras, alto teor de fibras para melhorar a constipação se não tiver ingestão de água. Então, por volta de 1,5 litro a 2 litros ao dia, esse idoso precisa estar ingerindo água para formar esse bolo fecal de maneira consistente para que ele consiga eliminar sem dificuldades. Se só tiver ingestão de fibras, pode dificultar essa eliminação, causando sangramentos e diversos transtornos piores, né? E podemos acrescentar esse líquido com a fruta mais o vegetal. Por exemplo, suco de laranja com couve, que auxilia aí na hidratação e também na alto teor de fibras. O que devemos evitar, então, na constipação? Evitar farinhas refinadas. Então, preparações que são feitas com farinhas refinadas. Pão branco, massa, bolos e etc. Diminuir o consumo de carnes vermelhas e embutidos. E evitar tubérculos, como batata, mandioca, que eles têm um grande potencial também para reduzir a constipação, tá? Bom, e podemos observar também que acrescentando alimentos que têm funções laxativas auxilia nesse trânsito intestinal. Como, por exemplo, o creme de mamão, que você pode acrescentar o mamão picado, uma xícara de pêssego picado, uvas passas, uma colher de óleo de linhaça, uma colher de chá de semente de chia, triturar tudo em mix e servir a colher. Fica um gosto onde é atrativo para o idoso e também auxilia nessa função digestiva. O creme de abacate com banana, smoothie de ameixa, mamão e abacate e também o de manga. Esses são alimentos importantes para eliminar essa constipação e para auxiliar o idoso a realmente soltar esse intestino e liberar aquele desconforto, né? Bom, então a gente vai abordar agora também situações onde o idoso está com diarreia. O que acontece? O que pode levar a essa diarreia? Pode ser por vírus, bactéria, disfunções gastrointestinais, existência de parasitas intestinais, uso de muitos antibióticos, uso seguido de laxante. Então, pacientes que veio com constipação, usou laxante, teve uma dieta rica em fibras em água, isso vai soltar de tal forma que pode gerar uma diarreia, né? Então, também existem intolerâncias como lactose, glúten, que pode vir gerar essa diarreia, né? Então, precisamos entender que uma função pode levar a outra também, tá bom? Também existem patologias que levam à diarreia, tumores malignos, intoxicação alimentar ou mesmo outros problemas de saúde. Precisamos investigar o caso para não somente fazer uma conduta dietoterápica, mas também entender por que esse paciente, por que esse idoso está com diarreia, está nessa condição. Ofertar, então, recomendações gerais, ofertar líquido para repor essa água que ele está perdendo, né? Então, água de coco, bebidas isotônicas em gerais, chá de entrecasca de coco, né? É aquela casca que fica entre a casca dura e a polpa do coco. Leites e derivados precisam ser evitados porque o intestino já está muito inflamado. Então, você precisa evitar alimentos que podem inflamar mais, né? Oferta de fibras solúveis, porque as insolúveis é aquela que libera mais, né? As insolúveis auxilia ali a prender um pouquinho essa diarreia. E evitar alimentos como feijão, ovo, ervilha, lentilha, brócolis, berinjela, batata doce e etc. Porque eles são alimentos fermentativos. Fontes de fibras solúveis, então. Maçã. Observar que a maçã precisa ser consumida sem o consumo da casca.
O chá de entrecasca de coco fresco. Chá de ervas para também relaxar esse intestino, né, as camadas, etc., como camomila, erva cidreira, erva doce, etc. Em geral, chá claros, né? Sucos coados, como suco de maçã, maracujá, goiaba, suco de soja ou leite de soja, sopa preparada com caldo de carne natural, tá bom? Sem as cascas, os legumes sem as cascas, arroz branco bem cozida, são alimentos que auxiliam na redução dessa diarreia. Aqui podemos observar outras fontes como legumes, mandioquinha, carnes magras bem cozidas, pão branco, biscoito de polvilho. Geralmente os idosos eles têm grande atratividade por esse biscoito, tapioca. O adoçante precisamos observar que precisa ser o stevia ou o eritritol, evitar o xilitol, porque ele é laxativo, tá bom? Banana maçã ou banana prata. Então, precisamos observar qual é o tipo dessa fruta, porque são frutas que, existem frutas que são mais laxativas e frutas que são mais constipativas. Alimentos laxativos que devem ser evitados. Em geral, doces, açúcares e doces, né? Pão fresco, né? Farinhas integrais. Então, aqui é o inverso da constipação, né? Então, você precisa evitar essa farinha integral. Preparação com molhos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, como refrigerante, água com gás, leite ou queijos gordurosos, né? Noz, amêndoa, avelã, etc. Embutidos em geral, verduras cruas ou refogadas, leguminosas, frituras em geral e adoçante como xilitol. Algumas sugestões, aqui está a receitinha do chá de entrecasca de coco, né? Então, seria interessante você ferver essa entrecasca por volta ali de 8 minutos, para tirar todas as propriedades em ambiente fechado, né? O fogo tem que ser brando e deixar ali por alguns minutos e servir já vai auxiliar, né? Nessa redução da diarreia. Outra opção também de receita que auxilia na diarreia, chá de folha de goiaba e etc. Quero agradecer, espero ter acrescentado e aqui está algumas referências que a gente usou nessa aula. Obrigada.